Pessoal, bom dia, né? Obrigado por estarem presentes novamente. Tá? Então, sejam bem-vindos e vamos dar continuidade à aula de PowerPoint, tá? Então, vou só compartilhar aqui o PowerPoint para que a gente possa iniciar. Então, ó, deixei aqui nessa janela para mostrar para vocês o seguinte, tá? No PowerPoint, todos aqueles documentos que a gente vai abrindo por último, ou que a gente for salvando por último, nesse caso aqui ele está mostrando só os últimos três, ou seja, os 3 slides que eu usei para as aulas de CSS, desenvolvimento pessoal e informática, tá? Mas se eu clicar aqui em mais apresentações, permaneceu os 3, mas geralmente ele iria mostrar mais possibilidades aqui, tá? Isso quer dizer que não precisa necessariamente, se for o caso, você ter que ir até o local onde você salvou o arquivo. Não, você já pode abrir aqui que você já vai ter como atalho. Vou clicar aqui em novo documento, tá? Vou voltar aqui, melhor, vou começar um em branco para a gente dar continuidade na parte de montagem aqui. Tá? Então, primeiro vou alterar o layout, vou colocar aqui um layout de título e conteúdo, só para a gente ir recapitulando. Eu acho que na aula passada, pelo menos na aula passada, nós vimos estávamos vendo a partezinha aqui de inserir. Acho que não deu tempo de ver tudo. Só um instante. Obrigado. Vamos lá. Então, a partezinha aqui de inserir, nós vimos, por exemplo, novo slide, nós vimos tabelas, nós vimos imagens, nós vimos instantâneo, nós vimos álbum de fotografia, vimos formas, vimos ícones, modelos 3D, smart arts e gráficos. Eu acho que nós vimos até aí. Vocês podem me confirmar se foi só até aqui mesmo ou a gente prolongou um pouquinho mais? Joelma, Vitor. Lembra se a gente viu só até os gráficos ou se a gente viu um pouquinho mais? Sim, beleza. Tranquilo. Então, olha só, a partezinha aqui de formulário é um recurso novo também do Office, tá? Então, observe, quando a gente para o mouse, ele até diz ali, ó, essa ferramenta de formulários, ele localiza e insere formulários em testes do Microsoft Forms. Eu não usei ainda, mas vamos ver aqui o que é que ele nos oferece. Vamos ver o que é que ele abre aqui pra gente. Ele dá a possibilidade de você criar aqui um novo formulário, um questionário, ou seja, dentro do PowerPoint, como se fosse uma resolução de uma prova aqui, ó. Vamos ver aqui. Porque eu sei que tem o Google Form, que seria exatamente... ele direciona aqui para a internet. Deixa eu ver aqui para mostrar para vocês aqui. Esqueci a senha. Então, pessoal, ele direcionou aqui para a internet, mas basicamente seria o seguinte, ó. Essa opçãozinha de formulário seria a possibilidade da gente criar um formulário, tá? Um questionário, igual aquele que vocês respondem das provas, tá? Seria basicamente isso. Então, ele vai utilizar o recurso da internet, ou seja, para criar um formulário por lá e poder inseri-los aqui na apresentação. Eu não tinha nem utilizado esse recurso ainda, depois eu vou até dar uma olhada aí, ver como é que a gente pode utilizar ele nas aulas. Dando sequência aqui, a parte de suplementos, tá, pessoal? Eu acho muito interessante essa parte aqui de suplemento. Deixa eu ver se eu tenho algum instalado aqui. Não tem. Eu vou clicar aqui em obter suplementos e suplementos, pessoal, são recursos que você instala dentro do seu... deixa eu ver aqui se eu... minha senha ali está dando errado e por isso ele está dando esse erro aqui. Deixa eu ver aqui, viu?
tá dando erro aqui, a minha senha ali, que eu não lembro qual é, que eu tenho um monte de e-mail e às vezes eu não anoto as senhas, aí fico tentando lembrar, viu? Mas o que é que acontece? Esses suplementos quer dizer que a gente pode adicionar alguns recursos à apresentação, como, por exemplo, emojis, personagens. Por exemplo, eu utilizava um de personagem, que era exatamente o que eu ia mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Apesar que a conta aqui está certinho. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê não está indo aqui. Deixa eu ver se vai com essa outra conta aqui. Não vai não, eu acho. Deixa eu ver se ele vai com essa, tá? Ah, com essa vai. Só um errozinho ali na conta, tá? Vamos lá. Aí ele vai dar aqui um monte de recursos que a gente pode utilizar, só que esses recursos, a maioria deles está em inglês, alguns que estão. Por exemplo, Adobe Stock seria para você inserir imagens a partir de uma plataforma do Adobe, da Adobe. Deixa eu descer aqui, ver se eu encontro aqui. Ó. Por exemplo, emoji. Vou adicionar esse daqui, tá? Mas tem um monte de recursos aqui que a gente pode inserir. Vou obter outros aqui, ele já foi instalado, já mostro para vocês. Mas tem um que eu acho bem interessante. Acho que é esse Pixton aqui. E ver se eu consigo aqui, que a janelinha aqui de aceitar não está mostrando. Deixa eu ver aqui se eu acho uma coisa, viu? Felizmente, isso daqui é o que eu acho mais interessante aqui. Não vai para essa janela aqui. Vamos lá. Então deixa eu ver outro aqui. Esse daí é o mais interessantezinho, porque esse daqui a gente cria personagens com ele. Deixa eu ver. Ó, tem recursozinho para você adicionar vídeos. Tem muitos, pessoal. Eu queria mostrar aquele, mas infelizmente não deu. Então, assim, tem um monte de editores. Eu não usei todos, só usei alguns, né? Inclusive aquele dali. Deixa eu ver esse daqui. Deixa eu adicionar. Esse aqui não vi não, parece ser interessante. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que funciona esses complementos. Então, digamos que vocês observam que... Deixa eu ver aqui, ó, apareceu esse origami que eu não tinha visto ainda aqui. Vamos usar ele. Observe que quando você clica, vai surgir uma janelinha. E nesse caso aqui, deixa eu ver aqui, Love. Vamos colocar aqui Love. Ó, na verdade é imagem, não são nem origamis. Primeiro que essas imagens você não encontra no YouTube, tá? São imagens próprias desse recurso. Então, assim, você pode pesquisar imagens também. Essas imagens você só clicar, segurar, ou, aliás, dar um clique nela que ela já vai aparecer na apresentação. Então, fica bem legal você poder fazer isso, tá? Então, não fica refém de você estar procurando outro local, até mesmo agiliza. A outra possibilidade, por exemplo, o emoji saiu, eu posso vir aqui, ó, por exemplo, suplementos, aí meus suplementos, deixa eu ver aqui, ver tudo, deixa eu ver aqui onde é que está. Deixa eu ver aqui, ó, não apareceu todos aqui, deixa eu colocar esse, eu já tenho esse Pixton aqui, que eu já tinha ele instalado. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui, deixa eu apagar essa imagem. Vou colocar nesse aqui. Aliás, acho que eu coloquei o errado. Vamos ver aqui. Vamos ver se é ele. Esse mesmo. Então, ó, você cria um personagem, digamos que ele está dando só uma introdução aqui, tá, pessoal? Ó, digamos que você quer deixar as suas apresentações mais interessantes, digamos que você vai procurar aquele personagem que assemelhe-se bastante com você, então tenta pegar um próximo aí,
da sua realidade. Por exemplo, vou pegar esse galeguinho aqui. Em seguida, você vai escolher qual vai ser a roupa que você quer que ele esteja. Tá, ó. Pode escolher aí qual é a roupa. Digamos que eu vou escolher esse daqui. E agora você vai adicionar o formato do personagem de acordo com, digamos, aquele tema que você estava colocando lá, que você está inserindo. Aí, digamos que você diga, eu posso colocar texto, ó, você vai escolher. Tem dois aqui, então, um sem texto, outro com texto. Então, se você quiser adicionar, ó, só é clicar nele e vir aqui, ó, e digitar a mensagem. Vou colocar aqui, será, um exemplo. Vou clicar aqui, pronto. Aí eu vou em Insert Caracteres, pronto. E observa, pessoal, ó, deixa eu fechar aqui agora, só para vocês verem aí. Deixa eu alterar aqui o layout. Aqui, meu Deus. Vamos lá. Vou deixar aqui em branco, só para mostrar para vocês. Então, observa que fica mais interessante você criar os slides e em alguns passos você colocar esses personagens. Primeiro, ele já está em PNG, ou seja, ele já está com fundo transparente, e aí você pode ir criando esse dinamismo aí. Por exemplo, vamos ver aqui outros recursos aqui, ó. Vou colocar aqui, ver tudo. Eu lembro que eu tinha instalado mesmo, mas não lembrava que estava nessa conta aqui. Mas vamos lá. Digamos, deixa eu ver aqui o emoji que eu ia mostrar para vocês aí. Então, eu vou clicar aqui no emoji. Então, se você quer adicionar algum emoji na sua apresentação, não vai precisar você ir procurar na internet por imagens PNG de emojis para você salvar no computador e depois você, digamos, inseri-las, né? Então, assim, por aqui realmente fica bem mais rápido e existe uma possibilidade muito grande de emoji. Primeiro que você pode escolher o tamanho do emoji. Observe que tem lá de 1024 pixels até 16 pixels. Então, você já define o tamanho aqui, ó. Define a cor. Então, assim, tem muita coisa interessante. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui um. Pegar um aqui, ó, igual ao que o carinha estava pensando aqui, ó. Por exemplo, posso colocar lá, ó. Então, assim, fica algo muito prático de você montar uma apresentação utilizando esses emojis. Aqui na parte superior, por exemplo, tem os emojis tradicionais, aí tem animais, tá? Você pode escolher os emojis aqui de animais, ó. Aliás, tem animais, tem até natureza aí. Aí tem comida, tá? Tem comida e esportes, você pode usar também, carro. Tá vendo? Tem um monte aqui de possibilidades aí. Tá vendo? Então, assim, você pode adicionar esses recursos e vocês vão dar uma interatividade maior na apresentação de vocês. Tá? Por exemplo, vocês colocar um no final, quando você esteja apresentando um trabalho lá na escola, e colocar um emoji no final, fazendo uma pergunta à turma, um exemplo. Então, você pode usar, eu particularmente acho bem interessante, tá? Pessoal, entenderam essa parte aqui de suplementos ou complementos, como vocês queiram compreender? E, pessoal, é porque eu falo suplementos e complementos, porque dependendo da versão do Office, por exemplo, as versões mais um pouquinho antes, elas vêm como complementos. Tá? A partir da versão 2016, eu acho que ele veio com suplementos, mas geralmente vem complementos. É bem fácil, né? E aí, Isael, Joelma, Lucas, entenderam? Bem fácil, né? Vamos lá. Continuando aqui, nós já vimos essa partezinha aqui de suplementos, e essa parte aqui de transformar, por exemplo, em link, é preciso que se tenha um texto, um objeto, tá? Ou seja, na hora da apresentação, você pode clicar e ele vai direcionar para algum lugar. Por exemplo, digamos que eu venho aqui, deixa eu
colocar um textozinho aqui. Aliás, vou inserir mesmo aqui que eu já mostro para vocês como fazer. Digamos que eu pego aqui uma caixa de texto, tá? Faço uma caixinha de texto aqui. Aí digito, por exemplo, microcamp. Aqui, ó, centralizar. Digamos que eu vou colocar aqui uma... Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ver uma possibilidade. Vou colocar uma sombra. Vou colocar uma cor, aliás, colocar um verde. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui que ele está com os travamentos aqui. Eu tenho que minimizar. Aliás, lembra que eu tinha que sair para poder fazer essas coisas. Deixa eu aumentar ele aqui. Pronto. Digamos que eu queira transformar esse... Aliás, vou colocar uma cor aqui no fundo. Digamos que eu queira transformar esse retângulo aqui em um link, ou seja, quando clicar, ele direcionar para algum local. Vou selecionar, vou lá em inserir. Aí observe que eu tenho aqui links, eu posso clicar na setinha, inclusive eu posso definir, por exemplo, se esse recurso ele vai servir de zoom, se ele vai servir de link, se ele vai servir de uma ação. Por exemplo, essa ação seria próximo slide, fim da apresentação, então seria basicamente isso. Uma dica que você pode fazer é criar uma apresentação animada. Por exemplo, digamos que eu coloque vários botões, várias caixas de texto como essa, e digamos que você queira uma interatividade. Um exemplo, se você quiser saber sobre, por exemplo, história, você clica aqui. Se você quiser saber sobre geografia, você clica aqui. Então, você pode criar uma interatividade, ou seja, dependendo de onde se clique, vai direcionar para um slide diferente. Então, ele funciona. Eu já vi, por exemplo, umas pessoas montarem até uns joguinhos dentro do PowerPoint. E aí utiliza esse recurso de ação para direcionar. De acordo com o clique, ele vai acontecer alguma coisa. Tá? Mas fica bem interessante. No nosso caso aqui, eu vou utilizar o link. Tá? Então, vou clicar direto no link. Ele vai me jogar essa janelinha aqui. E eu posso definir, por exemplo, esse link vai ser um link interno. Quando se fala em um link interno, vai ser um link que vai direcionar para algum local dentro do computador. Por exemplo, abrir um programa, abrir um arquivo, abrir uma pasta. Então, seriam os links internos. Para isso, bastaria simplesmente que eu procurasse qual seria o arquivo e tal. Inclusive, até abrir outro arquivo, viu, pessoal? Por exemplo, tem aqui, ó, frutas, quarta manhã. Então, digamos que quando clicar aqui, ele vai para quarta manhã. Ou eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó, colocar o http, por exemplo, // aí digamos que eu coloco aqui, ó, microcamp.com.br, tá? Eu vou fazer os dois para vocês verem como é que funciona aqui. Então, microcamp, esqueci o www.microcamp.com.br. Vamos lá, vou clicar aqui em OK. Então, isso daqui ele já passou a ser um link. Aí, digamos que eu faça outra caixa de texto aqui, só para vocês verem como é que funciona, tá? Cadê? Caixa de texto. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, tipos de frutas, digamos assim. Aí eu posso colocar uma cor no fundo, eu posso colocar o texto centralizado, eu posso colocar aqui, por exemplo, uma cor, eu posso aumentar, se for o caso, eu posso alterar o modelo da letra. Eu tirei essa versão aqui, por isso que não foi. Deixa eu ver aqui se ele vai, pessoal, que de vez em quando fica acontecendo um travamentozinho, eu tenho que ficar minimizando, indo e voltando para ele funcionar. Digamos que eu estou aqui, ó, eu criei o primeiro link, agora eu vou criar o segundo, então um link interno e um link externo. Aí, ó, clico lá em link, vou procurar aqui, por exemplo, frutas. Vou clicar em OK. Beleza, tá? Deixa eu ver aqui se no modo de exibição eu já posso utilizar esses recursos. Pronto. No modo de exibição, observa que quando eu paro o mouse agora sobre os botõezinhos, ele vai aparecer uma mãozinha, tá vendo? Olha, já aparece uma mãozinha. Então, se eu clicar, por exemplo, no Microcamp, ele vai abrir o site da Microcamp, tá?
Só que ele não vai mostrar aí para vocês, porque eu estou compartilhando só a janela do PowerPoint, tá? Então, deixa ele abrir aqui que eu já mostro para vocês que ele já foi direto para lá. Inclusive, ó, já abriu aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha lá. Então, observa aí que ele já abriu o site da Microcamp, ou seja, o portal da Microcamp já foi direto, tá? Agora vamos ver como é que funciona o comportamento do outro link. Deixa eu voltar aqui para a apresentação dos slides. Então, ó, agora se eu clicar em frutas, por exemplo, ó, tipo de frutas, vou clicar aqui em sim para permitir. Vamos ver aqui se ele vai abrir. Então, assim, dessa forma, consegue-se fazer coisas bem interativas. Olha, ele já abriu aqui, tá? Deixa eu ver se não está mostrando aí para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Inclusive, era ter feito aqui de uma outra maneira, mas tudo bem. E observa que simplesmente a janela, ela abriu, ó. Tá vendo? Ó? Ou seja, o slidezinho aqui de frutas, ela já foi aberto. Então, quer dizer, eu posso criar umas apresentações dinâmicas para que haja uma interação entre o usuário, tá? Uma interação entre o usuário, por exemplo, nessa questão de clicar e tudo mais. Só um detalhe, pessoal, que no PowerPoint, tá? Deixa eu finalizar aqui. No PowerPoint, eu vou até mostrar para vocês. Digamos que vocês façam uma apresentação dessa maneira, uma apresentação interativa. Então, você pode finalizar a apresentação para que, quando o usuário clique, não abra nesse formato que a gente está conhecendo, que é o formato de edição, tá? Ele abra em um formato, digamos, de apresentação. Então, quando clicar, já ir direto para a apresentação. Então, ele não vai ter essa estruturazinha aqui de ferramentas, não. Todas essas ferramentas, elas ficam ocultas. E dessa forma, você pode criar, ou seja, uma apresentação onde o usuário não consiga visualizar a estrutura, ou seja, as ferramentas para não modificar. Muito embora, se ele tiver um conhecimentozinho a mais, ele vai conseguir ter acesso. Mas aquele, digamos, gerando um arquivo editável. Mas através daquela apresentação, não. Tá? Vamos lá. Quando eu terminar aqui o inserir, eu mostro para vocês como é que funciona isso, tá? Só para terminar aqui essa parte de inserir. Outra coisa que nós podemos fazer... Eita, tá travando aqui, só. Deixa eu... Só um instante. Só um minutinho, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui, se ele volta. Pronto. Aí, olha só, já vimos aqui os links. Pessoal, entenderam aí sobre os links? Antes de eu passar para o próximo, dá aí um feedback se vocês conseguiram compreender a respeito dos links. Vitor, Joelma, conseguiram entender aí, Isael, Lucas, a respeito desses links? Tranquilo, né? De boa. Vamos lá. Pessoal, continuando aqui, tá? Vamos lá. Continuando aqui, a partezinha de comentários, eu posso clicar no comentário e eu posso, nesse caso, eu vou colocar um comentário no slide inteiro. Observe que aparece aqui ó, a nuvenzinha de comentário, eu não gosto, inclusive vou fazer aqui um Ctrl Z. Mas eu posso também colocar aqui, ó, por exemplo, selecionar o objeto, qualquer objeto, inserir comentário, e observe que a nuvenzinha vai ficar aqui, ó, a partir do objeto que estiver selecionado. Aí, por exemplo, leva ao site da Microcamp, um exemplo. Então, assim, você pode utilizar, eu vou fechar aqui, você pode inserir outro, e a qualquer hora que se clicar na nuvenzinha, ele já leva diretamente para o comentário. Por exemplo, vou colocar aqui frutas, comentários, aí vou colocar aqui, leva aos slides de frutas. Posso fechar. Tá? Inclusive, você pode reposicioná-los. Você vai clicar, segurar e arrastar e você pode reposicioná-los. Tá?
Então, a qualquer hora que você clicar, observa que já abre um comentário aí, beleza. Outro detalhe, essas nuvenzinhas, na hora da apresentação, elas não aparecem, tá? Isso daqui é só no formato de edição. Então, serve também, por exemplo, se eu disponibilizo para vocês uns slides, um exemplo. Aí vocês estão estudando, então dentro de cada caixa de texto, você pode colocar algumas observações, tá? Aqui isso. Então você pode ir colocando anotações, como se você estivesse no seu caderno, né? Fazendo uma anotação de lado e tal, no livro e assim por diante. Então seria a partezinha aqui de comentários. Caso eu não queira esses comentários, não tem problema. Eu posso selecionar o comentário e posso clicar até com o botão direito em cima dele e posso excluir comentário. Observe que ele exclui o comentário. Vou selecionar ele aqui, vou clicar com o botão direito e excluir comentário e tudo certo. Então os comentários eles vão sair. Então você pode utilizar esse recursozinho aqui de inserir comentários. Caixa de texto vocês acabaram de ver, tá? Como fazer. Cabeçalhos e rodapés. Cabeçalho e rodapé são informações que nós colocamos na parte superior, ou seja, cabeçalho na parte superior e rodapé na parte inferior. Então, nessa janelinha aqui de cabeçalhos e rodapés, eu tenho aqui, por exemplo, slides e anotações de folhetos, tá? Então, suponhamos que você queira que apareça lá, ó, data e hora, um exemplo, tá? Então, ele vai aparecer a data e ele vai aparecer, nesse caso, a hora, mas você escolhe o formato aqui, tá? Nesse caso aqui, só a data, mas você pode escolher o formato, se vai ser data e hora, só hora, a data por escrito, então você pode ir complementando isso daqui. Mais abaixo tem número de rodapé, se você quiser, aliás, número do slide, né? Aí tem um rodapé, se você quiser colocar aqui, por exemplo, Microcamp Tecnologia. Microcamp Tecnologia. Sei não. Deixa eu ver. Vamos lá. E digamos que eu clique aqui em aplicar todos, ó. Aí eu observo que na parte inferior aqui do rodapé já apareceu a data, já apareceu o nome microcampo aqui no meio e já apareceu a hora, tá? Então eu posso inserir essa partezinha aqui de cabeçalho de rodapé tranquilamente. A partir de agora, todas as vezes que você inserir um novo slide, ó, observe que todos os novos slides eles já vão vir automaticamente com a data, com o nome microcamp e ele vai vir também com o número de rodapé, digamos, acrescentado de 1 toda vez que você inserir, certo? Então seria essa questão aqui do cabeçalho e rodapé. O Word Arts, a gente já viu isso lá no Word, né, obviamente. Então, só recapitulando aí, o Word Arts ele é muito antigo, tá? Então, teve uma atualização, porque antigamente era mais feio, tá? Mas que o pessoal usava muito para criar capas de trabalho, que hoje não é permitido mais, mas que você pode continuar utilizando ele, por exemplo, para fazer um aviso, para colocar na porta, por exemplo, proibido entrar, silêncio, acesso restrito. Então, você pode utilizar esses Word Arts para esse fim, tá? Para esse objetivo. Ó. Por exemplo, acesso restrito. A partir daqui, você seleciona a bordinha dele, ó, vai aqui na página inicial, por exemplo, porque na página inicial é onde você consegue aumentar, ó. Então você pode ir aumentando ele aí, tá? Ó. Pode ir aumentando, você pode colocar uma cor, se for o caso, ficou branco aí, tá? Porque ele tá com sombra, então se tirar a sombra vai ficar assim. Vou colocar aqui, ó, vermelho, um exemplo, tá? Pode fazer isso no Word também, uma página na horizontal, e você ir colocando, por exemplo, o logo da empresa e assim sucessivamente. Você pode lá inserir imagens, por exemplo, deste dispositivo. Deixa eu colocar aqui. Digamos, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui tá. Pronto, digamos que eu coloque assim, ó. Deixa eu subir ele mais aqui. Se você quiser, você pode fazer o CTRL mais a letra D, que é para duplicar. Você não está precisando inserir outro,
Aí, digamos, acesso restrito a funcionários. Por exemplo, CA tem que ficar minúsculo mesmo, tá? Selecionar, e aqui eu posso até diminuir ele aqui um pouquinho. Porque o objetivo principal aí, deixa eu diminuir mais aqui. O objetivo principal aqui é a informação que é um acesso restrito, tá? E se você quiser, você pode usar o verde, ó, tá mais combinando. Uma dica, se você quiser usar a mesma cor aqui da logo, tá? E essa cor ela não está disponível aqui, ó, né, dentre essas opções, você pode usar esse conta-gotas, ó, pode chegar aqui no verde e dar um clique, ó, que ele pega exatamente a mesma tonalidade, para ficar uma coisa padrãozinha, bonitinha, ó, tá vendo? E observe que fica exatamente o mesmo. Então, assim, você pode usar os Word Art, aliás, Word Art, né, para fazer essa, digamos, usar para esse objetivo, né? Colocar alguma mensagem, alguma informação e assim por diante, tá? Tranquilo, pessoal? Entenderam aí essa partezinha aqui do Word Arts? Hein, pessoal? Tranquilo, né? Bem facilzinho aí. É de boa. Vamos lá, deixa eu ver aqui, Israel sim. Vamos lá, continuando aqui, eu vou em, sim, eu tenho aqui data e hora, por exemplo, digamos que eu queira inserir, deixa eu pedir um novo aqui, tá? Eu quero inserir uma data e hora, aliás, ele vai aqui para o mesmo local, tá? Você pode até personalizá-lo aqui, alterar, ou seja, o mesmo recursozinho de cabeçalho e rodapé está mostrando aqui, na verdade. Mas tem aqui essas anotações, anotações e folhetos. Isso daqui, observe que a visualização ao lado direito, ele dá como se fosse uma página inteira. Então, digamos que você quer pegar essa apresentação e você quer transformar ela em folhetos. Um exemplo, não sei se vocês, eu acho que não, mas talvez sim, não sei. Se vocês fazem alguma faculdade à distância, por exemplo, o Vitor, o Joelmo, que eu acho que tem mais uma idade para estar na faculdade à distância, o Israel, né, eu acho, não sei se vocês fazem, mas nas faculdades à distância, uma vez por semana, eles disponibilizam, por exemplo, os slides que serão trabalhados nas aulas. Aí eles disponibilizam através do folheto, de um folheto, tá? Ou seja, um PDF, eles fazem a apresentação de slide normal e configuram, ou seja, geram um PDF. E nesse PDF eles vão lá e colocam, por exemplo, o número de páginas, tá? Ele coloca a data desse folheto, ele coloca, por exemplo, o módulo que será trabalhado, então o pessoal usa bastante aqui. Mas só serve para a questão de imprimir, né? Para visualizar lá nos slides você não vai perceber nenhuma diferença, então seria a parte de imprimir, tá? Então deixa eu fechar aqui, deixa eu ver mais o que é que ele mostra para gente. Inserir números de slides, ele volta também. Deixa eu ver aqui qual é o próximo, objetos, deixa eu ver aqui esse recursozinho. Esses objetos aqui, se você quiser trazer algum, digamos, arquivo de como é que posso colocar aqui para vocês, de um outro programa, digamos do Photoshop. Deixa eu ver aqui se ele me dá qual o arquivo do Photoshop, ele não deu, tá. Ele só delimitou aqui um espaço. Deixa eu ver se eu consigo aqui de outra possibilidade. Deixa eu ver aqui, imagem, bitmaps, imagem. Vamos ver se eu tenho se ele me dá alguma possibilidade aqui. Ó, observa, não sei, deixa eu... Pessoal, vocês conseguem visualizar? Abriu para vocês aí a janelazinha do Paint, do Paint? Eu acho que não. Deixa eu compartilhar aqui de uma outra maneira que talvez vocês vejam. Pronto. Observa que inserir uma imagem 3D, aliás, inserir um bitmap imagem, ele vai abrir o Paint, que eu não sei se vocês já utilizaram, mas o Paint é um programa à mão livre, ou seja, bem antigo, bem das antigas mesmo, que você pode criar
que você pode criar os desenhos que você quiser. Então, digamos aqui, vou pintar ele de preto, aí vou pegar aqui um pincel. Esse pincel eu posso dizer qual é o formato dele. Eu só não lembro aqui como eu faço para aumentar esse pincel, porque antes era o sinalzinho demais, agora eu não sei. Faz tempo que eu não uso. Deixa eu ver aqui, viu? Mudar a cor aqui. Ele tá um pincelzinho bem pequeno. Aqui, viu? É o meu, geralmente, sinalzinho demais aqui aumentava e aumentando, mas não tá não, hein? Digamos aqui, eu vou fazer assim, fica mais fácil. Vou fazer aqui uma montanha, digamos assim. Vou pegar o baldinho de tinta novamente, já tá um verde. Vamos lá. Esse pincel aqui eu não gostei não, porque ficou com uma bordazinha, mas vou deixar assim mesmo. Eu posso simplesmente pegar agora, deixa eu ver aqui, um spray, escolher uma cor branca. Eita, essa estrela está muito grande. O outro pente era mais fácil, mas vamos assim. E aí você pode fazer uma imagenzinha qualquer, tá? Inclusive dá a possibilidade de você ir para o Paint 3D. Quando você salvar, olha só, quando você salvar e fechar, vocês vão observar que ele automaticamente já traz aquela imagem do Paint diretamente para os slides. Então, o intuito ali seria também aquela questão do Photoshop, quando clicar, ele abrir o Photoshop, você criar a sua imagem lá no Photoshop e a partir daí você trazer ela para o PowerPoint. Então, ele dá essa possibilidade de você trazer ele para vários, digamos, de vários programas, você fazer essa importação, certo? Em seguida, na partezinha aqui de símbolos, vou tirar a seleção, senão ele não mostra. Digamos que você vai trabalhar você vai apresentar um trabalho de matemática, digamos assim, tá? Observe que ele dá várias fórmulas, né? Teorema de Pitágoras, por exemplo, né? Se você estiver explicando aí sobre o teorema de Pitágoras, forma quadrática, expansão de Taylor, identidade trigonométrica. Então, tem um monte de assunto aí do ensino médio. Mas, digamos aqui, deixa eu ver aqui, viu? Teorema de Pitágoras. Deixa eu colocar ele aqui. Digamos que eu viesse aqui e colocasse da seguinte forma. 2 elevado a 2 mais, cadê aqui? Pode até botar um zoom aí, mais 9 elevada. Esse é assim, que eu não lembro o teorema de Pitágoras como é. É igual a c elevado a 2, um exemplo. Aí se você vai, vou ampliar aqui, fica mais fácil. Eu vim aqui para a página inicial, só para aumentar fica mais fácil de vocês compreenderem. Então, você pode montar uma fórmula matemática, inclusive aqui, ó, na parte superior, ele surge a opçãozinha de equação, que você pode, inclusive, complementar essa equação. Por exemplo, digamos que eu queira colocar aqui, ó, mais ou menos, olha só, mais ou menos, aí eu venho aqui, vou dificultar aí para vocês. Mais ou menos x elevado ao quadrado, vou aumentar aqui, mais ou menos x elevado ao quadrado, que é igual a c elevado a, vou colocar aqui a quinta potência, digamos assim. Tá? Então, nesse caso aí, pessoal, você pode montar qualquer equação, tá? Utilizando a ferramentazinha de equação, sem problema nenhum. Inclusive, nessa parte aqui de equação, deixa eu ver aqui se eu consigo, ó, ele abre esse editorzinho aqui, que se eu coloco aqui, por exemplo, raiz, vou colocar aqui 2, olha, ele já coloca lá 2, olha, já foi lá, elevado aqui a sexta, vamos ver aqui se eu consigo, olha lá. Então, se você quiser, você pode fazer isso daqui também, observa lá que ele já adicionou para mim aquela, digamos, aquela estruturazinha ali da raiz, né? Então, quer dizer,
tem esse editorzinho aí, que existe várias possibilidades. Ó. Você pode escolher qualquer equação, qualquer momento, tá? Então, existe aqui, ó, fração, existe o sobrescrito e sobrescrito, ou seja, sub e sobre. Aí existe radical, que foi o que eu coloquei agora ali, integral, existe operador grande, aí tem chaves, tem colchetes, tem função, tem ênfase, tem limite e logaritmo, aí tem os operadores, tem matriz e assim sucessivamente, tá? Então você pode simplesmente criar a função que você desejar, certo? Tranquilo, pessoal? Entenderam aí essa parte? Compreenderam aí? Alguma dúvida ou pergunta? Hein, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vou voltar aqui. Tranquilo, né? Então, assim, o PowerPoint ele tem muita coisa interessante também. Aí tem a partezinha de mídias, que você pode adicionar um vídeo, tá? O vídeo ele pode ser online ou um vídeo que esteja no PC. Deixa eu pedir aqui mais uma apresentação. Tá? Detalhe, se eu quiser fazer com o teclado, eu posso fazer o Ctrl M, tá, pessoal? Ctrl M, que ele vai inserir um novo slide. Aí eu vou aqui, ó, em mídia, um exemplo, digamos que eu venho aqui, ó, em vídeo. Se eu clicar em vídeo online, eu vou ter que colocar o URL do YouTube aqui, tá? Então, acesso lá YouTube, copio e colo a URL aqui. Outra possibilidade seria um vídeo do computador. Então, se eu clicar aqui, é um vídeo do computador. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Acho que eu tenho aqui uns vídeos que os alunos produziram. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vou pegar esse daqui. Pronto. Aí observa que eu tenho um videozinho aqui, ó. Esse vídeo ele tá no formato de uma imagem, inclusive ele vai dar aquelas ajudazinhas lá, tá, do design. Eu posso clicar em play, talvez vocês não vão ouvir aí. Mas aqui foi um videozinho produzido pelos alunos. Então, digamos que vocês estejam apresentando um trabalho na escola, que vocês visitaram algum local e vocês gravaram, né? Então, vocês podem fazer essa interação sem problema nenhum, tá? Então, você pode trabalhar essa partezinha de vídeos, ok? A qualquer momento, vocês podem me chamando aí e a gente vai tirando as dúvidas de vocês, tá? Ainda aqui, por exemplo, no caso, o vídeo, né? Você já viu, pode ser online ou pode ser do computador. O áudio, por exemplo, áudio em meu PC, que seria um áudio, uma música, ou eu poderia até gravar um áudio. Esse gravar o áudio, por exemplo, vou colocar aqui, deixa eu ver aqui, nome, vou clicar aqui para esse. E aí o que acontece? Ele está gravando tudo que eu estou falando aqui. Então, geralmente o pessoal usa esse recurso para quê? Tá? Para criar por exemplo, uma aula, uma videoaula. Eu já encontrei várias vezes slides no YouTube, ou seja, uma videoaula a respeito de um determinado conteúdo. E a pessoa utilizou os slides para fazer essa apresentação. Então, só é ir clicando, por exemplo, clicou, aqui não vai, né? Ele só dá aqui dentro, né? Porque tem outros recursos também. Mas eu vou aqui, ó, clicar em OK, tá? Vou clicar em OK. Vamos ver se ele já insere aí. Não inseriu. Eu pensei dele... Deixa eu ver se ele foi... Se ele direcionou aqui para algum lugar. Pois é. Pensei dele já inserir lá o objeto, mas ele não foi. Deixa eu ver aqui. Ó, vou colocar aqui um outro áudio. Então, observe que ele vai abrir aqui o reprodutorzinho. Eu posso clicar, ó. Vocês não vão ouvir, tá?
Inclusive, eu vou mostrar para vocês ainda como a gente configurar esses áudios para a gente inserir ele de maneira automática ou não. A gente vai fazer todo esse processozinho aí. Inclusive, nessa questão do áudio, por exemplo, esse áudio tem 1 minuto e 16 segundos, tá? Aliás, deixa eu ver aqui. Não. Ele tem 2 minutos e 52. A parte inicial aqui, ela é uma introdução. Só para mostrar um. Ó, deixa eu ver aqui. Consigo reduzir ele só um pouquinho aqui. Vou colocar aqui 9 segundos. 8 segundos. Digamos que eu queira cortar 8 segundos dessa música. Ó. Eu posso primeiro adicionar um indicador, ou seja, colocar um indicador de onde ela começou de fato, porque antes é só a parte da introdução. Eu posso simplesmente remover o indicador, se for o caso. Eu posso cortar esse áudio. Ó. Observe que ele dá todo o editorzinho aqui. Então, o verde é onde ele vai começar, tá? Inclusive, ele dá um gráfico aqui, ó, sobre o áudio. E eu posso simplesmente reduzir. Então, cliquei em OK. Quando ele vai tocar, já é o cara cantando direto. Ele não vai ter aquela introdução da música. Como também, um exemplo, se eu quero colocar no slide só uma parte da música, eu posso cortar essa música e simplesmente fazer. Eu tenho ainda aqui, por exemplo, o fade in e o fade out, que seria basicamente o seguinte: quando a gente passa na rua e vê uma propaganda, às vezes no carro do som, tá lá a música tocando, mas na hora que a pessoa fala, simplesmente a música baixa. Então, fade in é quando a música sobe e fade out quando a música baixa, tá? Então, quer dizer, a gente pode configurar. Suponhamos você dá uma aula aqui, está dando uma aula, e na hora que você for falar, o áudio da música baixa. Então, assim, essa configuraçãozinha aqui, ela só aparece, obviamente, quando se tem uma música selecionada. Tirou a música, ela some, tá? Clicou na música, ela aparece. Então, você pode fazer essa configuraçãozinha aqui, tá? Vou deixar ela aqui em cima. Pronto, a caixinha de som fica lá. Ainda vou mostrar para vocês como fazer essa configuração, certo? Deixa eu ver mais aqui como é que funciona. Por exemplo, mídias. Já vimos esse aqui. Gravação de tela, tá? Eu posso clicar aqui, que é o que a gente usa mais, por exemplo. Até uma dica, tá, pessoal? Se vocês quiserem salvar um vídeo do YouTube, deixa eu mostrar para vocês aqui como fazer, tá? Deixa eu ver aqui se deixa eu fechar para mostrar para vocês. Por exemplo, tem alguns sites, deixa eu abrir aqui o YouTube. Tem alguns sites que não permitem que a gente baixe a música. Aí você pode fazer assim, ó. Você, por exemplo, esqueci. Vamos lá, digamos que eu coloco aqui, ó, uma live aí top. Ó, deixa eu mostrar aqui, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vou fazer assim, voltava ali para ver. Olá, pessoal. Vocês estão vendo aí, pronto. Aí eu vou aqui no PowerPoint, aí vou lá, mídia, gravar a tela, ó. Aí eu venho aqui, ó, e faço um retângulo, ó. Faço um retângulo no vídeo, somente onde eu quero, ó, copiar, tá? Por exemplo, vou colocar um play aí, pronto. Você deixa o vídeo passar até onde você deseja, que ele vem o áudio. Ele vem o áudio. Só passar um pouquinho aqui. Pode passar essa live. Vamos lá.
clicar em gravar. Sim, pessoal, clicar em gravar e tá esperando. Aí eu observo que ele já está gravando. Gravar aqui só um só. Digamos, já gravei aí. Tá? Deixa eu ver aqui. Vou pausar aqui, ó. Finalizar aqui. Porque esse negócio tá tocando. Vamos lá. Aí observe, quando eu trago para cá, ó, eu já trouxe aquele vídeo. Então, existe esse recurso aí, ó. Vem cá. Aí observe que teve uma hora que eu saí ali, porque estava gravando o retângulo. Mas observe que você pode trazer para cá o que você quiser. Entendeu? Qualquer vídeo que você quiser, você pode trazer ele para cá. Então, eu já utilizei isso daqui. Aí um exemplo, uma dicasinha, viu, pessoal? Eu já fiz assim, ó. Eu preenchi ele, um slide só, tá? Já preenchi ele e finalizei essa apresentação exportando como vídeo MP4. Então, eu transformei o vídeo MP4 da internet, entendeu? Então, assim, só você usar a criatividade, possibilidades há, tá? Deixa eu ver aqui qual é a mensagem. Joelma, caso eu saia de novo, Ah, tranquilo, Joelma, beleza, valeu aí. Então, ó, então você pode pegar vídeos da internet também e fazer ele dessa maneira, tá? Quem diz é você. Aí é usar a criatividade, qual é o seu ponto, né? Suponhamos que você até, um exemplo, quer salvar um vídeo da Netflix, tá aí uma possibilidade. Tá? Usando o PowerPoint você consegue salvar ele e de boa, tá? E digamos, depois, a partir daqui é só ir lá em arquivo, ó, exportar. Aí quando você clicar em exportar, você vai e clica em criar vídeo. Aí quando você criar vídeo, você vai dizer qual é a resolução que você quer e clica em criar vídeo, pronto, o vídeo já está pronto em MP4 com a qualidade que você desejar. Viu, pessoal? Entenderam essa partezinha aí de vídeo, pessoal? E, pessoal, compreenderam aí como é que faz para criar esse vídeo? Tranquilo, né? Pessoal, inclusive eu vou liberar vocês hoje uns 10, 15 minutos antes, tá? Porque nesse período de aula aqui, ou seja, já tem 14 anos de sala de aula, mas com essas aulas online a gente passa muito tempo na frente do computador, até mais do que a aula tradicional, normal, né? E resultado que esses dias a vista cansou, né? Estou tendo bastante dor de cabeça, aí eu marquei uma consulta de vista. Então, por isso que eu vou finalizar a aula um pouquinho mais cedo hoje, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Vou pedir aqui um novo, tirar a seleção. Aliás, posso fazer um Ctrl M que vai mais rápido, tá? Então, essa guiazinha aqui de inserir, nós já vimos que seria a questão dos emojis, tá? Ou seja, vimos como inserir esses complementos. Então, a guia que tem o maior número de recursos é essa inserir. As demais, a partir de agora, você vai ver que vai ser algo mais rápido, tá? Por exemplo, na guia design, design sempre está relacionado à aparência, tá? Então, você pode clicar aqui na setinha e você pode escolher alguns temas que já estão, digamos, prontos. Eu até gostei desse aqui, ficou legal. O cara lá já ficou em cima aqui da bancadazinha e tal. Ele já aplicou aqui o... Deixa eu ver se eu minimizar, que ele deu uma travadazinha aqui. Ele já aplicou a todos, tá? Observe que ele já está aí a todos. Inclusive, esse tema, ele não aplica só a questão do fundo. Ele aplica também, se vocês observarem aí, as cores também mudaram, tá? Ó, apareceu um 2 ali, que eu não sei de onde é esse 2. O modelo da letra mudou, então, assim, ele fez toda uma formatação aí, por exemplo, vou diminuir aqui.
para dizer que é um telão aqui na parede, ó, uma tela enorme aqui na parede. Vamos lá. Entendeu? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Tranquilo. Beleza. Vamos lá. Então, os designs, ele viria com esse objetivo aqui. Mas digamos que você dissesse o seguinte: professor, eu não gostei das cores que foram empregadas aqui. Por exemplo, essa cor aqui no final. Eu posso mudar isso aqui? Pode. Aí tem as variantes. Ó. Nas variantes, você pode dar um cliquezinho aqui e vai ter uma infinidade aqui, ó, de modelos de cores, ou de esquemas de cores, melhor dizendo, que você pode aplicar. E muitas vezes, o que eu digo a vocês, se vocês forem utilizar alguns desses temas, pelo menos façam isso, alterem as variantes, porque é uma coisa nova, né? Ou seja, muita gente vai dizer: eita, mas que legal, não tinha visto que poderia fazer isso. Inclusive, essas cores do fundo eu posso mudar, eu posso clicar com o botão direito, formatar plano de fundo. E aqui, ó, por exemplo, preenchimento gradiente, você pode dizer que ó, tem os dois seletorzinhos aqui. O primeiro, vou clicar no primeiro, deixa eu descer aqui a barrinha de rolagem, que eu vou mudar a cor. Olha lá. Ah, esse aqui eu vou colocar... Eita, acho que é uma papagaiada, mas vamos lá. Ou não. Então, você pode personalizar. Você pode colocar, se for o caso, ó, imagem, aliás, imagem ou textura. Eu vou clicar aqui em inserir. Deixa eu ver aqui se ele vai. Às vezes é mais demoradozinho. Aqui demora. Nós já vimos isso daqui, era só para... Vamos ver agora, acho que vai. Aí digamos que eu queria colocar aqui, ó. Procurar aqui uma imagem interessante. Ver se eu acho alguma. Vou colocar essa. Ó, você pode usar a criatividade, tá, pessoal? A estrutura do tema, ou, por exemplo, o madeirado, ou se você clicar aqui na setinha, existe um monte, tá? Que você pode, ó. Tá vendo? Esse daqui já fica uma coisa diferente, ó. Então, assim, você pode usar a sua criatividade para fazer o que você quiser, tá? Então, o que eu digo é, faça o diferente. Não queira fazer o que os outros já fazem. Sim, vou clicar aqui em aplicar tudo. Não queira fazer igual aos outros. Então, a maioria das pessoas só vai lá, escolhe o tema, não altera as cores, não faz nada. Então, quer dizer, não fica algo, digamos, criativo, interessante, né? Então, podem usar a criatividade de vocês, assim, não de forma exagerada, né? Porque fica feio também. Mas vamos lá. Então, a partezinha aqui das variantes, você pode modificar as variantes, as cores. Você pode alterar também os estilos aqui, os efeitos. Aqui, geralmente, eu não vejo muita coisa. É uma diferença mínima e que muitas vezes a gente nem percebe essa diferença. Eita, sem querer. Vamos lá. Muitas vezes a gente... Ah, fonte, porque eu... A fonte você vai mudar, ó. Observe que o nome microcamp lá está mudando, o esquemazinho de cores. Então, você pode mudar esses esquemas aqui, tá? Só observe que ele já muda. Você pode ainda... cadê? Vamos lá, fontes, nós já vimos, estilos, como eu falei, muitas vezes a gente nem percebe a diferença, então às vezes é uma diferencinha mínima, não tem o hábito de usá-lo. Estilos de plano de fundo, que ele vai dar, ou seja, basicamente a cor, e se a gente clicar aqui em formatar em plano de fundo, ele vai direcionar para você colocar um gradiente, uma imagem, que foi o que nós já colocamos. Então, quer dizer, você pode personalizar uma imagem de tudo que vocês imaginarem. Outra questão que vocês podem fazer é escolher, pessoal, o tamanho do slide. Por exemplo, padrão, tá? Digamos que eu vou deixar aqui o quadrado, ó, que é o maximizado. Já estava esse. Vou colocar aqui o widescreen. Essa que é a minha janela que está travando aqui. Minha janela mesmo que está travando, que ele não
Não mostra. Pessoal, um detalhezinho aí que eu não expliquei lá no início, para vocês eu acho que mudou aí. Para mim que está travado aqui, eu não consigo nem passar os slides. Para vocês também. Deixa eu minimizar e voltar aqui, ver se ele vai. E aí, ó, pronto. Observe agora que o slide está quadrado, então eu alterei o padrão dele, ó, o personagem aqui ficou fora, aqui ficou também. Então eu posso alterar a estrutura desses slides e até personalizar, por exemplo, clicar aqui em tamanho de slides e eu posso definir qual é o tamanho. Nessa parte aqui de definir o tamanho, por exemplo, se eu quero colocar uma orientação retrato, ó, vou colocar aqui retrato. Observa aí como é que vai ficar o slide lá, ó. Eu não sei se vocês já chegaram em algum local aqui, tá? Observe que fica diferente. Não sei se vocês chegaram em algum local onde tem... deixa eu ver se foi isso que a gente está usando. Não. Deixa eu ver aqui. Qual foi que estava? Acho que era esse widescreen. Deixa eu voltar aqui no Ctrl Z também. Agora tá. Achei. Vamos lá. Então, não sei se vocês chegaram em algum local que tem uma TV num canto, por exemplo. Geralmente está nas recepções em sala de espera, né? E lá naquela TV fica passando propaganda de algumas marcas, tá? Então, eu já cheguei, por exemplo, parece que na padaria Rio Branco tem uma, e a TV ela fica no formato de retrato, ou seja, em pé. Então, você vai ter que configurar assim. Inclusive, algumas pessoas que ganham dinheiro com aquelas TVs, por exemplo, digamos que, vamos colocar aí, a Joelma, ela compra aí, vamos fazer um exemplo aí, compra aí umas 10 TVs grandes, e aí ela vai chegar em um ponto, digamos, um ponto de bem movimentação, padaria, clínicas bem conhecidas, ou seja, bem movimentadas, e chega lá e faz uma parceria, ó, vamos fazer o seguinte, vou colocar uma TV aqui, eu tenho essa TV, eu tenho TVs em 10 pontos e a sua marca vai ficar passando em 10 pontos, é uma troca. Tá, então você já garante aí, ou seja, 10 pontos sem nenhum custo, tá? E agora aí você vai atrás das outras marcas, tá? Você vai atrás das outras marcas. Então você vai chegar para outras marcas e vai dizer, ó, eu tenho 10 TVs espalhadas aqui nos principais pontos da cidade, onde vai estar divulgando a sua marca. E aí, você quer patrocinar, você quer fazer parte? Ah, quanto é que custa? Digamos, 50, 100 reais por mês, um exemplo. Imagina você com 10 marcas, um exemplo, por fora você já vai ter R$1.000 por mês. Então, quer dizer, em 2 meses você já consegue pagar a TV e uma TV já consegue sobrar um dinheirinho. Então, algumas pessoas vivem disso daí, tá, pessoal? Algumas pessoas vivem disso e elas, para prender a atenção das pessoas, ela coloca, por exemplo, um momento de slides, as marcas passando, tá? E no outro momento elas colocam vídeos engraçados, que é para as pessoas estarem assistindo os vídeos engraçados, aí daqui a pouco acabam os vídeos engraçados e vai ficar passando a marca, né? Então, assim, você pode ganhar dinheiro, sim, utilizando o PowerPoint. Outra possibilidade que vocês podem até, digamos, trabalhar em uma empresa, vamos colocar aí a Joelma hoje como exemplo. Digamos que a Joelma trabalha numa loja de roupas, um exemplo, e a Joelma ela quer ganhar uma credibilidade maior com os patrões, vai dizer o seguinte, o que é que você acha de aqui na loja a gente colocar pelo menos uma TV aqui no fundo, ou espalhado na loja, por exemplo, e essa TV ela vai estar passando, por exemplo, as modelos vestindo a marca, né? Ou vestindo as roupas que tem na loja, colocar promoções, ou seja, usar aquele espaço para divulgar. E isso daí prende a atenção das pessoas. Tá? Um exemplo, você chega no shopping e tem na praça de alimentação ali, algumas, por exemplo, tem uma pastelaria ali no shopping, logo na esquinazinha ali da praça de alimentação, que tem um monte de TVs em cima e eles usam as TVs para colocar, por exemplo, o cardápio. Tá? Então, é só usar a criatividade. Então, com o PowerPoint você consegue fazer isso daí normalmente. O que é que faz? Configura ela, vocês vão ver como é que vai configurar a apresentação, para que ela não tenha fim, tá? Ou seja,
ligou, ativou ela no início do dia, abriu a loja, ligou ela, porque nesse caso coloca um computador com HDMI ligado, né, a várias TVs por caso, e aí o que acontece? Uma apresentação, inclusive vou mostrar a vocês como é que configura para várias TVs, e executa a apresentação de manhã. Acabou, se ela passa o dia inteiro ali apresentando. Ela só vai finalizar no final do dia quando você ir lá e cancelar e pressionar a tecla ESC. Aí ela cancela. Enquanto isso, a apresentação ela vai ficar rodando o dia inteiro. Tá? Então, assim, é uma forma, primeiro, de você passar para o seu patrão, ou seja, agregar um serviço maior, tá? E eu tenho certeza que você vai ganhar uma credibilidade com isso também. Ou, se você preferir, você pode ganhar o seu dinheiro à parte. Por exemplo, o Vitor lá em Giral. Giral já é uma cidadezinha que já está crescendo, né? Já tem quase 40 mil habitantes. Então, assim, tem muitos pontos comerciais. Aí, digamos, o Vitor compra lá, um exemplo, uma TV, e ele chega no principal ponto ou seja, no lugar mais movimentado lá de Giral, tá? Seja ela um restaurante, seja ela uma clínica, coloca a TV lá e a TV ela vai ficando, vai simplesmente rodar as marcas, né? Vai ficar passando as marcas, só isso. Então é uma coisa que, assim, vai dar trabalho, porque é um trabalho, né? Você vai ganhar dinheiro com isso. Mas dá para você ir lucrando, tá? Então é usar a criatividade mesmo assim. Peraí, pessoal, só um instante aqui. Só um minutinho aqui, deixa eu ir ao banheiro. Pessoal, voltando aqui, tá? Então, Vitor, só tá faltando caixa, né? Então, aí tá mais uma ideia que eu tô passando aí para vocês se reinventarem, né? O mundo é dos mais espertos, né? Então, se você oferecer, pensar em um serviço que os outros já têm, um serviço que os outros já têm, isso daí digamos, como é que posso colocar aí para vocês? É, é igual, não tem nada diferente. E aí as pessoas hoje, elas estão muito habituadas a estarem vendo sempre coisas diferentes. As redes sociais ensinaram ao pessoal isso, tá? Um grande exemplo aí você pode observar o Instagram, porque o Instagram prende muito a atenção das pessoas. Porque se ela olhar o Instagram agora e daqui a pouco ela for novamente, vai ter coisa diferente. Então é exatamente o fazer diferente, tá? Então, um exemplo, no caso do Vitor aí, que mora no Giral, o Giral tem um comérciozinho bom. Então, digamos, 5 TVs, é caro? Porque você vai comprar as TVs em média R$ 1.200, R$ 1.500. Se você for comprar 5, bota lá que já dá R$ 8.000 de investimento. Então, assim, é pesado. Mas se você pensar dando certo, você conseguir, por exemplo, 10 propagandas no mínimo, tá, pessoal? Estou falando aí 10 propagandas no mínimo a R$ 50,
já dá R$500 no mês, né? Se você, por exemplo, quanto mais TVs você tiver, mais caro fica o serviço, porque ele vai passar em várias TVs, tá? Então, é só ir atualizando todo mês, por exemplo, sair uma propaganda, entra outra, né? E aí você vai... Agora sim, uma outra dica que eu dou a vocês é o seguinte: qualquer serviço que vocês forem oferecer, não vá simplesmente dizendo, é uma TV que eu vou colocar e vai estar aparecendo a sua marca. Não é assim que se vende. Primeiro você tem que chegar lá mostrando o projeto. Então, por que de você divulgar a sua marca com a gente? Tá? Então, você vai dizer o seguinte, por exemplo, observa que as pessoas vão estar paradas, as pessoas vão estar assistindo uma TV e cada local tem uma média de público, por exemplo, de 100 pessoas por dia. Então, quer dizer, 200, 300 pessoas vão estar vendo a sua marca por dia, tá? Por exemplo, em 30 dias. Se você colocar aí, vai dar um valor alto, e é uma forma de fixar a ideia da marca nas pessoas. É uma loja de roupa, é uma clínica odontológica, é uma ótica, é um restaurante, é um bar, por exemplo, é uma pizzaria. Então, tudo isso é fixar, vai estar lá o seu contato, tá? Então, ou seja, não fica difícil de convencer as pessoas a respeito disso, né? E é um valor irrisório. Se você chegar e dizer o seguinte, vamos colocar um exemplo. Se você for pagar para uma bicicleta ou uma moto de som e divulgando um dia, você vai gastar mais ou menos uns 40, 50 reais. Aqui você vai pagar 50 reais por mês. Então, quer dizer, observa aí que a pessoa vai dizer, isso é verdade mesmo, né? Outra coisa, se você for fazer com panfletagem, isso vai sair mais caro ainda. Então, você dar um porquê da pessoa contratar o serviço, e não simplesmente chegar lá e jogar e pronto. Não é assim que funciona. Tá, pessoal? Então, tá aí uma dicasinha para vocês ganharem dinheiro também. Vamos lá, vamos continuar aqui. Na partezinha do design, aí nós podemos alterar o tamanho, como já mostrei para vocês, formatar o plano de fundo, já tinha mostrado para vocês, então existem essas possibilidades aqui. Outra questão, pessoal, tá aqui a imagenzinha, tá? E você pode colocar uma transparência, se for o caso, já mostrei para vocês a respeito dessa transparência. Se você puxar aqui essa janelinha um pouquinho, para você ver todos os recursos, aí tem o deslocamento da imagem, que você pode ajustar a imagem. Muitas vezes, eu já peguei várias imagens, tá vendo que ele vai esticando aí? Eu já peguei várias imagens que o ângulo da imagem que foi inserido não ficou legal, não ficou aquele ângulo que eu desejaria. E aí, a partir daqui, eu fui ajustando, ou seja, eu fui colocando setinha para baixo, setinha para cima, e aí eu consegui, por exemplo, um ângulo melhor, tá? Então, assim, existem essas possibilidades aqui de você personalizar o plano de fundo de todas as formas. Ideias de design, já até mostrei para vocês. Eita, fiz coisa errada aqui, peraí, viu? Deixa eu voltar aqui, que eu comi ali um pedaço do plano de fundo. Deixa eu ver aqui, viu, pessoal? Sem querer aqui, não estava vendo a barrinha de rolagem. E eu comi aqui um pedaço do slide. Deixa eu ver aqui quando foi. Não, aqui. Pronto, resolvi. Pronto. Na partezinha aqui de ideias de design, também já utilizamos. Então, quando ele tem aqui uma ideia de design, ele já coloca. Ele colocou no início. Não sei por que ele não está colocando agora aqui. Deixa eu ver se ele vai. Foi porque eu coloquei uma imagem ali de plano de fundo, aí ele não está sem ideias. Mas também nós já vimos isso daqui. Então, como eu falei, as outras guias, elas são bem rápidas, tá? Para a gente transformar. Vamos lá, continuando aqui na parte de transição. Na parte de transição, o que é a transição, né, pessoal? Transição é a saída de um slide para a entrada de um próximo slide. Então, por exemplo, deixa eu ver se vocês vão conseguir. Por exemplo, se eu clicar aqui em transformar, não sei se vocês conseguem, eu acho que vocês conseguiram ver aí. Deixa eu ver aqui. Fica preto, né, para vocês aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar outro aqui. Acho que agora vocês conseguem ver.
Então, assim, pessoal, tem um monte de efeitos legais que você pode clicar aqui, ó. Por exemplo, tem esse ondulação, que eu acho bem interessante. Tem, por exemplo, eu acho um bem bonito, mas ele é muito mundice, tá? Que é esse vortex aqui, ó. Ele é bonito. Travou aí, vocês não viram. Vou clicar novamente aqui. Eu acho que ele meio que trava para vocês ali. Então, assim, existe um monte de transições que você pode colocar. Essas transições, você pode aplicar ela, por exemplo, na apresentação como um todo, tem até o origami aqui, ó, passarinhozinho, tá? Lá tem um avião, olha lá. Tá? Então, existem N possibilidades que você pode fazer. Deixa eu ver se queda, ó. Tá. Tem o prestígio aqui, ó, tipo uma cortinazinha puxando. Tem um monte de possibilidades mesmo. Bem interessante, inclusive algumas. Eu gosto mais de utilizar, por exemplo, ondulação, que é algo, digamos, bem simples, e tem outro ali, como esmarecer, por exemplo, tem um monte. Aí o que acontece, pessoal? Esse efeito, você pode primeiro aplicar ele a todos os slides. Observe que aqui do lado direito tem um nomezinho que é aplicar a todos. Então, quer dizer, essa animação ela vai ficar para todos os slides. Outra coisa que você pode observar, nas miniaturas aqui ao lado esquerdo, ó, você observa que tem o slide 1, e abaixo do slide 1, observe que agora apareceu uma estrelinha. Então, essa estrelinha, quando aparecer, ela é exatamente a questão de transição. Pessoal, deixa eu só desligar uma máquina aqui, que daqui a pouco vai fazer um barulho danado. Só um instante. Estou dando aula aqui da área de serviço, aí a esposa colocou uma máquina para lavar roupa ali, tem uma hora que faz um barulho danado. Vamos lá. Então, como eu estava falando, tá? Se você colocar uma imagem, aliás, uma animação, ela muito fantasiosa, ela vai tirar o foco principal, tá? Então, eu aconselho que, para ocasiões mais formais, como, por exemplo, como aula e tal, utilize uma coisa mais light, né? mais simplesinha. Então, se eu clicar aqui em aplicar a todos, quer dizer que todos os slides vão ficar com o mesmo efeito de transição. Aí você vai dizer, professor, mas eu tenho que colocar o mesmo efeito de transição em todos? Não necessariamente. Como eu falei, é você usar a criatividade, tá? Você fazer o diferente. Se você preferir colocar cada slide com um efeito diferente, não tem problema. Agora, como eu falei, vai depender de qual é o objetivo principal da sua apresentação. Aí, olha só, outra coisa que eu vou deixar esse ondulação e vou mostrar essa parte de configurar aqui ao lado direito, tá? Aí, olha só, no som, eu posso clicar na setinha, inclusive não aconselho que vocês usem o som, porque eu posso colocar um som aqui, mas vocês não vão ouvir o som aí, tá? Que é um sonzinho de aplausos, por exemplo, se eu clicar em visualizar, na hora que a transição está acontecendo, fica um monte de gente aplaudindo, ou uma bomba, por exemplo, ele vai tocar uma bomba, né? Então, assim, laser, aí tem um monte aí, ó, moeda, martelo, sucção, tambor, vento, voltagem. Inclusive, você pode até baixar sons na internet e inseri-los aqui. Eu gosto de utilizar o sem som, tá? A não ser que seja uma brincadeira, aí você usa esse som, mas não sendo, não vejo necessidade. A duração de cada transição você pode definir aqui. Por exemplo, a duração desse efeito, ele demora 1 segundo e 40 milésimos, tá? Se você quiser deixar essa apresentação mais lenta, ou seja, essa transição mais lenta, é só você aumentar aqui, ó. Por exemplo, deixei 3, 4 segundos, vou clicar aqui, ó, e você vai ver que ele vai, ó, aparecendo bem devagarzinho, tá vendo, ó? Se você quiser deixar bem rapidozinho, por exemplo, vou deixar aqui meio segundo, por exemplo, 50 milésimos. Ó, rapidinho ele aparece. Então, assim, é uma configuração sua, tá? É uma configuração sua. Aí você define.
Outra coisa que você pode fazer é dizer o seguinte, avançar slides. Como é que você quer que os slides eles sejam avançados? Ao clicar com o mouse, então ele só avança se você pressionar, na verdade, uma tecla do teclado ou se você pressionar o mouse. Aí vem aí vem a possibilidade de você clicar aqui, ó, após, e você definir, por exemplo, 6 segundos, ou seja, a cada 6 segundos você, automaticamente o slide ele vai passar. E aí é onde vocês devem se preocupar com isso. Primeiro, qual é a apresentação que você está fazendo? Suponhamos, é uma apresentação de escolas, né, ou seja, de trabalhos. Então, se for uma apresentação de trabalho, em hipótese alguma, você deve deixar ela automática. Por quê? Se você deixar ela automática, imagine você apresentar um slide em 6 segundos. Então, vai ser tudo as carreiras. Se você for utilizar, por exemplo, uma música, que inclusive existe a possibilidade também, de você pegar, criar aqueles vídeos, por exemplo, com a música de fundo e o texto ia aparecendo, tá? E o texto ia aparecendo, como se fosse um karaokê, tá? É muito trabalhoso, por sinal, mas você faz ele aqui, certo? Então, você tem que medir, por exemplo, a velocidade. Suponhamos, você vai colocar uma mensagem, digamos que a Joelma vai mandar agora para o Dia dos Namorados, e o Vitor, né, que tem crushes, e aí vocês querem colocar uma mensagem, por exemplo, ou, por exemplo, um álbum de fotografia de vocês, com uma mensagem passando, uma música e tal. Primeiro, tem que fazer testes lendo de maneira lenta, para saber se dá tempo de acompanhar a mensagem, se dá tempo de ler a mensagem, tá? Então, tem que fazer um teste. Como é que faz o teste? Visualizar, tá? Vai visualizando, aí vai lendo, vai ver se dá tempo. Vou ler bem devagarzinho. Então, se o novo slide aparecer antes de você terminar, quer dizer, prolonga esse tempo aqui, tá? E assim por diante. Então, quer dizer, é tudo uma configuração. Na verdade, o tempo que eu estou falando é esse daqui, tá? O da duração e não o do avançar o slide. Na verdade, os dois você vai ajustar, certo? Então, você vai configurando o tempozinho aqui e vai definindo se dá tempo ou não dá, tá? Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Digamos que eu vou aplicar isso a todos, tá? Eu não vou colocar, inicialmente, não vou colocar ele um a um. Aí vocês vão observar que ao lado esquerdo, abaixo de cada número de slide já apareceu uma estrelinha. Então, quer dizer, já foi aplicado o número de slide, aliás, já foi aplicado o design de slide a todos os slides. Eu vou clicar aqui em... Deixa eu ver se o modo de leitura ele vai ficar, tá? Ó, deixa eu ver se ele vai passar aí. Olha lá. Observe que eu não estou clicando, tá? Só detalhe, eu não estou clicando. E observe que os slides, ó, eles vão passando, é o mesmo efeito. Aí tem que saber, esse tempo ele dá para ler a mensagem? Primeiro, se você for trabalhar com texto, deixa eu passar isso aqui. Deixa eu ver esse aqui. Ele não vai. Foi. Lá. Aí o que acontece? Cada slide ele vai ter um tamanho de texto específico. Então, se ele vai ter um tamanho de texto específico, ou seja, cada slide ele vai ter que ter um tempo diferente. Aí, digamos que vocês digam o seguinte, professor, eu posso aplicar a mesma transição para todos. E o tempo, eu posso personalizar? Pode, tranquilamente. Ó. Suponhamos que no primeiro slide, ele está aqui 5 segundos para ele avançar para o próximo slide. Eu posso clicar no 2, ele está o mesmo 5. O que é que eu posso fazer? Ó? Eu posso aumentar ele aqui, vou deixar 7 segundos. Se eu voltar aqui para o primeiro continua 5. O segundo vai para 7 segundos. O terceiro eu vou colocar ainda menor, vou colocar 3 segundos. Aí vem aqui o primeiro vídeo, digamos, eu vou deixar 7 segundos. Vou colocar 8 segundos. Aí aqui, ó, eu vou colocar mais 8 segundos. E aqui não tem nada, eu vou colocar só 2 segundos e ele avança, ou seja, ele finaliza aí, tá?
Aí, olha só, eu vou simplesmente agora mostrar aqui para vocês. Então, quer dizer, uns vão demorar mais, outros vão demorar menos. Putz, eu exibi a partir do slide atual, então o slide atual era o último. Vamos lá. Aí observe que cada um ele vai ter o seu tempo. Uns vão passar mais rápido, ó, esse daí já demora um pouquinho mais. Olha lá. Agora, os que tem vídeo, pessoal, ali ele só vai avançar depois que o vídeo terminar. Por exemplo, o vídeo aqui, ele é 48 segundos, por exemplo. Vamos ver se ele vai avançar automaticamente. Ver se ele existe. Aí, ó, o vídeo terminou, ele já começou o próximo, tá vendo? A mesma coisa vai acontecer. É que é interessante que ele voltou, porque eu coloquei um áudio também, tá, pessoal? Por isso que ele não finalizou ali, ou seja, ia terminar a música lá de 2 minutos para ele adicionar. Então, quer dizer, eu posso transformar isso daqui, ou seja, eu posso personalizar slide por slide, tá? Então, assim, é uma necessidade, é uma questão que nós temos. Tá, pessoal? Entenderam essa parte aí de transição? Como é que funciona? E aí, pessoal? Entenderam aí a parte de transição? Joelma entendeu? Não. Joelma entendeu? Israel, aliás, Israel entendeu? Quem mais, pessoal? Vitor entendeu? E aí, Lucas? E aí, pessoal? Todo mundo entendeu aí, né? Tranquilo, vamos lá. Então, a parte de transição é o efeito que você aplica na saída e entrada do próximo slide. A animação, pessoal, basicamente ela consiste em você colocar uma animação em cada um dos objetos. Por exemplo, digamos que eu vou aqui, ó, vou selecionar o meu personagemzinho aqui. Eu tenho, pessoal, vários tipos de efeitos, tá? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, os efeitos de entrada, eu tenho os efeitos de saída. Aqui abaixo ele fica mais interessante. Eu geralmente utilizo esses recursos aqui. Se eu utilizar apenas esse entrada, vou descer aqui a barrinha de saída, entrada, saída, ênfase, tá? E trajetória de animação. Toda vez que eu clicar em um, por exemplo, escolhi um efeito de entrada, aí agora quando eu for colocar o efeito de saída, ele substitui um pelo outro. Aí o que é que eu prefiro fazer? Eu prefiro vir aqui, ó, mais efeitos de entrada. Ele vai jogar essa mensagem. Os efeitos de entrada, eles são considerados em básico, sutil, moderado e empolgante. O empolgante é o mundista, tá, pessoal? Observe que eu posso ir clicando, ó, e o meu personagem lá, ele vai assumindo, posso usar, deixa eu ver aqui, setinha não vai, tem que clicar. E observe que ele vai dando lá algumas possibilidades, ó. Tá vendo, ó? Zoom, ó, girar, aí vem aqui o moderado, ó. Moderado, aumentar e virar, tá vendo, ó? Então vai existir, ó, isso aí fica legal, pulando para cima. Isso aqui também, ó.
Ficou legal? Agora o empolgante, olha pessoal, que não disse da bexiga, ó. Aí o que é que eu aconselho, pessoal, para vocês, tá? O que é que eu aconselho aí? Se vocês forem colocar esses efeitos de animação, como é que eu posso colocar aí? Numa apresentação de um trabalho, eu não aconselho por quê? Porque os alunos, ou seja, os colegas, eles vão prender a atenção nos efeitos. Por exemplo, eita, qual vai ser o efeito que vai vir agora? Tá? Ou seja, o conteúdo, que é a sua apresentação, as pessoas meio que deixam de lado. Outra questão que eu digo a vocês é o seguinte, é a questão da sequência. Por exemplo, eu coloquei aqui um efeito de entrada no boneco, tá? Então, ó, quando eu clicar aqui, o boneco vai vir assim. Mas observe que o emoji, ele tá lá também, tá, pessoal? Então, eu vou vir aqui e vou colocar um efeito de entrada também no emoji. Ó, vou colocar um efeito de entrada também no emoji, porque aí fica mais interessante, ó. Por exemplo, vou colocar assim, ó, como é que fica agora, ó. Primeiro o carinha aparece, depois aparece o emoji. Então, inclusive, você pode controlar esse tempo, você pode fazer com que ele fique, digamos, automático ou não. Aí, digamos que agora eu vou aqui para vou selecionar, tá, esses dois aqui, vou agrupar porque eu aplico apenas em um. Vamos lá, agrupar, só para ficar mais fácil. Aí, o que acontece? Eu posso vir aqui também e coloco os efeitos de entrada. Então, basicamente, eu uso um esquemazinho seguinte. Primeiro eu coloco os efeitos de entrada, depois eu coloco os efeitos de saída. Ó, por exemplo, aqui, pessoal, na hora da visualização, ó, o slide está em branco, aparece um, depois aparece outro. E digamos que isso daqui fosse, por exemplo, uma marca. Então, você pode controlar a hora que a logo entra, você pode controlar a hora em que o telefone de contato lá, por exemplo, da pizzaria, lá na TV apareça. Tá? Qual vai ser o tempo que ela vai durar aí, quantos segundos. Então, quer dizer, você vai fazendo esses ajustes. Então, os efeitos de entrada são os efeitos que possibilitam a entrada do objeto no slide. Em seguida, pela ordem, eu vou colocar aqui o mais efeitos de ênfase, tá? E os efeitos de ênfase constituem qual o efeito que, após ele entrar, ele vai fazer. Ele vai mudar de cor, por exemplo, ele vai rotacionar, tá? Ele vai, por exemplo, cor de preenchimento, observe que ele muda a corzinha lá, não achei interessante. Para a imagem aqui, esse cor não ficou legal. Cor do objeto só muda atrás. Ó, o pulsozinho. Remover saturação, não deu para perceber muito. Inclusive, observe que alguns eles não é compatível. Vai e vem, ó. Vou deixar esse vai e vem aqui, ficou bem legal. Aí vou colocar aqui, ó, novamente, tá, ó, mais efeitos de ênfase. E agora eu vou, deixa eu ver se vai e vem, se vai ficar legal aqui. Pronto. Ó lá. Vou colocar ele aqui. Agora eu venho aqui, ó, nos mais efeitos. Posso vir aqui também, tá? Aliás, não, é outro. Vamos lá. Mais efeitos de ênfase. Digamos que depois que ele entrar, ele vai ficar transparente, ele vai rotacionar, ele vai aumentar e diminuir. Não, aumentou demais aqui. Pulso, ó, vou colocar isso aqui. Por exemplo, ó como é que fica agora o slide, ó. Ele entrou, tá vendo, ó? É porque tá só daqui a pouco eu mostro para vocês na tela cheia. Olha, deixa eu mostrar aqui, ó. É porque ainda falta colocar automático, tá, pessoal? Ele tá aqui sim, ó, observa ao lado direito ao clicar. Então, daqui a pouco eu boto para vocês. Aí, digamos, eu coloquei o entrada, coloquei ênfase e agora eu vou colocar o sair. Então, eu vou fazer o processo inverso. Por exemplo, vou deixar aqui o microcampo por último, tá? Então, vou aqui, ó, colocar agora mais efeitos de saída. Aí, ó, saiu, deixa eu ver aqui. Vou colocar esse aqui tem um monte, tá? Aí vou pedir também para o bonequinho que sair. Deixa eu ver aqui, esmarecer, ó. Sumiu, né? Girar e some, zoom, afundar, pronto, vou colocar esse afundar. E por último eu vou colocar deixa eu ver aqui, viu? Mais efeitos de saída.
Ó, elástico, pronto. Flutuar, colocar isso daqui. Pronto, já coloquei lá. Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou especificar se ele vai ser automático, se ele vai ser manual, como é que ele vai funcionar. Por exemplo, cliquei aqui no objetozinho. Observe que ao lado direito, eu tenho aqui a parte de intervalos, que eu tenho o seguinte. Você quer que esse efeito ele surja quando você clicar com o anterior, ou seja, depois que o anterior terminar, você começa. Aliás, com o anterior, porque ele vai aparecer junto, ou após o anterior. Esse daqui é o primeiro, então eu vou colocar aqui, ó. Aliás, vou colocar aqui, tudo após o anterior. Por exemplo, após o anterior, depois de quanto? 1 segundo, eu vou colocar aqui. Aliás, a duração, vou colocar aqui 2 segundos. Vamos lá. Deixa eu ver mais coisas aqui que eu vou colocar. Vamos lá. Vou colocar o boneco também, vou dizer que é após o anterior, e após o anterior é após o bonequinho aqui. Posso até configurar um atraso, mas eu vou deixar ele assim. E agora eu vou também definir aqui, ó, que é após o anterior, tá? Para ficar uma sequência bonitinha aqui. E eu vou dizer que isso daqui, a duração, ele vai demorar um pouquinho mais. Vou colocar aqui 2 segundos e meio. Deixa eu visualizar aqui para vocês verem como é que vai ficar. Observe que ele já ficou automático aí, já entrou o próximo slide. Tem uma coisinha aqui que eu não gostei. Deixa eu ver aqui, viu? Se eu volto aqui, que teve uma coisinha aqui que eu não... Ele não... Ele só está aplicando aqui o... Eita, sem querer aqui, peraí. Só um minutinho aqui que ele, como de praxe aqui, travou. Só um minutinho. Travar aqui. Curioso, teve uma coisinha aqui que ele ficou estranho, que ele só aplicou o último efeito, ele não ficou porque geralmente aqui, eu nem me toquei lá no início, que ele tem que ficar uns numerozinhos dos slides, aliás, dos efeitos aqui, o 1, o 2, o 3, o 4, ou seja, se você inserir 10 slides, ele fica aqui os 4. Deixa eu ver aqui se eu consigo remover. Deixa eu fazer ele aqui de novo. Deixa eu ver aqui, ele ficou só Ficou só o último. Bem estranho aqui. Ou seja, toda a configuração que eu fiz, ele... Ó, tem que ficar o 1 lá. Deixa eu colocar agora aqui. Dois. Vou refazer aqui. Pronto, 3. Aqui ele está certinho, ó. Primeiro entra um, depois entra o outro. E depois entra o microcampo. Deixa eu só verificar aqui uma coisinha, tá, pessoal? Agora, deixa eu ver aqui novamente, tá? Fiquei curioso aqui com uma coisa. Ele tá saindo, tem uma coisa estranha aqui. Ah, meu Deus, deixa eu ver.
Uma coisinha bem estranha aqui. Vou colocar novamente aqui. Ah, ele vem aqui, pessoal, com uma falha minha. Porque aqui ele só subscreve um pelo outro. Olha, agora é aqui, ó, adicionar animação mais efeitos de ênfase, ó. Foi um errozinho aqui meu, ó. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, remover, pulso, pronto, vou colocar esse daqui. Ó, aí observe que agora que já aparece o número 4zinho, tá, pessoal? Foi eu que estava clicando ali no lugar errado. Vamos lá. Aí eu vou colocar aqui, adicionar mais efeitos de ênfase. Vou colocar também esse pulso aqui para ir só agilizando aqui. Agora eu vou colocar o ênfase também aqui, colocando qualquer um. Observe que agora ele já aplica a entrada, ó, depois ele vem aplicando a ênfase. Aí agora eu quero colocar o saída, então vou lá adicionar mais efeitos de saída, tá? Vou colocar aqui, ó, reduzir. Agora eu vou colocar adicionar mais animação aqui, ó, mais efeitos de saída. Eu vou colocar aqui no boneco. Por exemplo, não, esse aqui não, sair. Pronto, vou colocar esse daqui. E agora eu vou colocar a última saída por aqui, ó. Aliás, mais efeitos de saída. Deixa eu ver que ele ficou na frente. Vou colocar ele assim. E olha agora, pessoal, ó, ele entra, tá vendo, ó? Aí ele faz o movimento e agora ele sai. É só questão de tempo que a gente vai ajustar aí, tá? Certo? Compreenderam aí, ou melhor, começaram a compreender, pessoal? Começaram a compreender direitinho aí. Pessoal, vamos ficar acordados da seguinte maneira, tá? Na próxima aula, eu refaço, Vitor, essa questão aí, tá? Porque ali eu me confundi, aliás, eu me confundi mesmo, não vi ali o botãozinho de adicionar e estava apenas sobrescrevendo. Mas eu vou refazer ele aí, e inclusive a gente vai refazer para uma apresentação inteira, tá? Ou seja, um textozinho subindo, descendo, colocar uma música no final. A gente refaz isso na próxima aula, certo? Como eu falei, eu vou precisar liberar vocês um pouquinho mais cedo, porque eu vou para uma consulta agora, tá? Então, sendo assim, eu vou liberar vocês mais cedo, tá, pessoal? Então, tenham aí uma ótima semana, um ótimo dia e se cuidem. E próxima aula a gente continua, certo? Então estão liberados, vão com Deus.